Deus abençoe, irmãos. Vamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, meu querido. Santo Senhor Jesus. Bom dia, irmão. Bom dia. Deus abençoe a cada um de nós. Irmãos, eu quero dar uma mensagem hoje muito importante, muito séria, irmãos. Que está no livro de Mateus, capítulo 24. 24. Irmãos, e o capítulo é o 30 e o 31. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu estava preparando uma mensagem para trazer aqui para vocês, que não era essa. Durante toda a semana, era outra mensagem. Amém. Mas eu senti muito forte no meu coração há dias que era isso que eu havia de entregar para vocês. Amém. Que o Senhor nos dê bons ouvidos e abra o nosso coração para receber esta mensagem. Amém? Amém. É uma mensagem necessária que algum tempo atrás, não muito longe, eu entreguei uma mensagem aqui sobre Mateus 24. E agora eu quero entregar essa mensagem novamente para vocês, irmãos. Diz assim no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, ou seja, desde os quatro lados da terra, toda a terra, de uma a outra extremidade dos céus. Ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos. A consideração de domingo aqui que eu falei sobre o joio e sobre o trigo, também é sobre isso aqui, aonde ele vai recolher ali, o trigo para o seu reino, o joio lançado no fogo. Irmãos, nós sabemos, só não vê quem não quer. Tudo que Jesus anunciou que haveria de acontecer antes da vinda dele, quais são os sinais? Todos já estão aí, né, pastor? Todos. Eu creio que só falta um, aonde ele diz: quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu creio que só falta isso. Todos os sinais. A terra toda está tremendo. E só não vê quem não quer. E só não aceita o Senhor Jesus quem está com o coração duro e não quer. Porque há pregações
em toda a terra falando sobre isso. E mesmo assim as pessoas não querem ouvir. Isso aqui, irmãos, é uma mensagem que não é para botar medo na igreja, mas é que é para a gente se prepare, porque a gente não sabe quando que ele virá. Verdade. Que ele nos encontre fortalecido, que ele nos encontre irrepreensíveis no nosso modo de viver, Amém. sem mácula, sem mancha. Irmãos, aqui fala que Jesus recolhe o seu povo, os seus escolhidos. A pergunta é: qual é a igreja de Cristo? Irmãos, nós estamos aqui na igreja, irmãos, cultuando o Senhor e adorando. Fazemos parte da igreja, mas só isso não faz a igreja. Somente nós virmos aqui no domingo, estamos cultuando, estamos adorando, mas só isso não é necessário, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória e dará ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos, aqueles que tiverem a marca, o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? E cada um aqui, a pergunta é: cada um de nós aqui, inclusive eu, nós estamos marcados? Nós temos essa marca, irmãos? Porque muitos acham que estão salvos, mas ainda não estão. E por que acham que estão salvos? Ah, mas eu estou salvo porque eu fui já batizado. Porque eu venho todo domingo aqui cultuar. E porque eu dou uma consideração, eu estou salvo? Não, mas eu estou salvo por causa que eu canto louvores aqui. Porque eu sou um pregador, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou ministro, eu sou missionário. Glória a Deus. Então eu estou salvo. E isso aí nós temos que tomar cuidado, irmãos. Amém, Jesus. Porque a salvação é além de tudo isso. E a pergunta é: se Jesus voltar hoje, nós seremos levados com Ele? Nós seremos salvos? Isso é uma pergunta para a gente fazer para si mesmo. Sim. Como diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Se ele voltar, é por isso que nós temos que estar preparados. Amém, Jesus. Aleluia. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Sim, meu Pai. Não é orar hoje ou orar quando nós estamos aflitos, precisando de socorro, aí vamos lá orar para o Senhor. Sim. É quebrantamento, é arrependimento, irmãos. Sim, meu Pai. Arrependimento. A vida com Deus não se resume em culto de domingo, nem em quatro paredes. Sim. Mais importante, irmãos, isso é uma palavra séria. Mais importante do que estar na igreja é como nós estamos na igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vir da igreja, a porta aqui está aberta. Qualquer um pode entrar. Sim, Deus. Então a questão não é vir na igreja. A questão é como nós estamos a nossa vida. Como nós estamos nos procedendo dentro da igreja. Amém, Senhor. É isso que interessa para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, existem apenas dois grupos de pessoas: os que serão levados e os que serão deixados. Existem
2 caminhos, como também eu já falei aqui. 2 caminhos. A porta estreita e a porta larga. Não existe terceiro caminho. E não existe terceiro tempo de pessoa. Existe só 2. Grupo. Não existe terceiro grupo. É somente isso. Os que vão ser levados, os que vão ser deixados. A porta estreita, a porta larga. Precisa ter arrependimento, irmãos. Sim, meu Deus. Arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Nós estamos vivendo a geração mais corrompida. E eu creio que essa será a última geração. Pessoas que não querem ouvir a verdade. Como Paulo falou lá em Timóteo, para Timóteo. No fim dos tempos, as pessoas terão comichão nos ouvidos porque não querem ouvir a verdade. Porque a verdade é dura. E as pessoas querem ouvir aquilo que convém. O que convém só. Então, se elas forem numa determinada igreja e ali o pregador pregar a palavra, pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado, as pessoas não vão querer mais ir. Aí, muitos pregadores estão se corrompendo. Porque estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Para que a igreja não fique vazia. Sim, meu Deus, é verdade. Mas estão cheias, mas não há arrependimento. E as pessoas querem esses lugares, irmãos. Porque elas querem encher o seu ego, querem ouvir aquilo que preenche o coração. Palavras duras não querem ouvir. E isso acontece muito, muito, muito. Jesus, ele estava fazendo um sermão e ele estava falando ali sobre a sua carne, sobre o seu sangue. Muitos discípulos que seguiam Jesus voltaram para trás, abandonaram e disseram para ele: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E assim muitos também dizem, quando um pregador que prega a palavra de verdade confronta o pecado de quem está sentado aí, aí eles dizem: eu não vou mais, vice, aquela direta lá era para mim. Estão com os ouvidos fechados para a verdade e não querem ouvir. Precisa de arrependimento. Nós estamos vivendo uma geração de crente genérico. Uma geração de crente mundano. Uma geração de crente mundano que está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Sim, meu Deus, é verdade. E dizem: eu sou evangélico. Você viu? Você viu tal pessoa ali? Você viu aquele famoso? Esse dia nós estávamos conversando, eu e a minha irmã, sobre isso. E a minha irmã me disse: olha aqui, Verinha, vice, olha aqui, o fulano se converteu, olha aqui, esse cantor famoso se converteu. E eu disse para a Marcinha assim: Marcinha, eu sou uma crente, às vezes muito rabugenta, sabe? Muito dura. E às vezes alguém pode dizer: mas a irmã Vera, ela é muito dura de coração. Eu preciso ver os fatos, eu preciso ver os frutos. Antes de aplaudir. Porque tem muito cantor, muito famoso, que bota nas redes sociais: fulano agora aceitou Jesus. Agora estão cantando música gospel. Mas a intenção é porque a música gospel, ela está ganhando muita repercussão. Então, eles acham que aquilo ali mudando, aquilo ali vai trazer mais dinheiro, mais fama. Não, eu vou cantar aí uma música que fala de Jesus, uma coisa, mas eles não se converteram de verdade. Artistas, atores, que a gente vê nas redes sociais: fulano agora se entregou para o evangelho. Eu já vi mais de 3
atores, ao qual a mídia diz, se batizou, aceitou Jesus, mas não largou aquela profissão ali. Está fazendo cenas ali de beijos de língua, de cenas de dormindo junto, cenas fortes. Aí eu pergunto, você converteu de verdade? Verdade, sim. Deixou aquilo para trás? Aquela moça, Karina Bach, aquela eu acredito que ela se converteu, porque ela deixou aquela vida de artista, ela não quis mais saber disso. Entregou a sua vida. Aí estão os frutos. Aí nós temos uma cantora famosa, irmãos, também que a gente viu nas redes sociais. Ela se batizou, entregou a vida para Jesus. Que entregar a vida para Jesus é essa, se não saiu dos palcos. Eu vi o relato do próprio pastor que a batizou. Furioso nas redes sociais, disse, eu falo, porque fui eu que batizei ela. Eu posso falar. Que conversão é essa? Eu aceitei Jesus, está nos palcos, rebolando, com um degote bem, quase aparecendo todos os peitos, falando palavras, as letras das músicas dela, falando ali em traição, não sei o que é bem bom. Então, por isso que eu digo, irmãos, que aceitar Jesus é esse. Verdade, Senhor. Crentes mundanos, crentes místicos, que estão dentro da igreja, mas se alguém disser, olha, lá em tal lugar, lá tem uma pessoa que bota busca, que bota carta, eles vão consultar horóscopo. Verdade. Então, que crentes são esses? Verdade, Pai. O Senhor está buscando crentes de verdade, crentes como de antigamente. Hoje tudo é moda. Muitas pessoas vão para a igreja e dizem, eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu conheço pessoas da minha família, que dizem, sou cristão, porque vão na igreja católica todo domingo. Falam palavrão o dia todo. E um dia eu falando com ela, eu disse, por favor, não me fala palavrão perto de mim. O que quer dizer cristão? Eu falei para ela. O que significa para ti a palavra cristão? Cristão é aquele que segue a Cristo. Então aquele que segue Cristo fala palavrão assim. Palavrão mesmo. E vão todo domingo lá para rezar. É disso que eu estou falando. E é dessa mudança que os cristãos precisam, porque o tempo está se esgotando, irmãos. Sim, meu Deus, é verdade. A porta da graça está se fechando. Verdade, Pai. Irmãos, arrependimento. O Senhor, Ele quer cristãos, aqueles que foram remidos, que foram lavados de verdade pelo sangue do Cordeiro. Glória, Senhor. Aquele que tem as suas vestes brancas. É isso que o Senhor quer recolher para Ele. Amém. Não entrar lá no céu com roupa encardida. É branca, Glória, Senhor. lavada. E nós temos que ter esse selo, irmãos. Para que quando o Senhor voltar, se Ele chegar aqui na igreja aqui, quantos de nós vamos ser levados? Ninguém sabe. Verdade, Pai. Quantos vai ser deixado? Sim, meu Deus. De repente o anjo vai passar aqui e vai levar todos nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ou vai deixar todos nós. Verdade, Pai. Ou vai levar um. Porque a palavra diz, um ele levará e o outro ficará. Aonde houver dois, um ficará, o outro levará. Então Jesus vai dar ordem aos anjos e eles vão por toda a terra, olhando de igreja em igreja. Sim, meu Deus. Se tem uma igreja que tem 400 pessoas ali, ele vai olhar aqueles que tiver o selo, que tiver a marca. Oh, meu Deus, sim. Se for 10, ele vai levar os 10. Se for só um,
ele vai levar aquele um. E assim ele vai andar em todas as igrejas. E aquele que tiver o selo, aquele subirá. E aqueles que ficarem, olha quanto é sério isso, irmãos. Por isso eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês. E aqueles que vão subir, vão se alegrar. Mas aqueles que ficarem lamentarão. Porque aqui fala aqui na volta dele, toda a terra se lamentará. E vai ser um lamento de dor, de ranger de dente. E as pessoas, mesmo a gente pregando, mesmo a gente entregando isso, olha, Jesus está voltando. E se a gente pergunta para uma pessoa, hein, mas se tu morrer hoje, tu vai morrer com Cristo? Ah, eu não. Eu tenho certeza que não. E se Cristo voltar hoje, você vai ser salva? Não, eu tenho certeza que não. E mesmo diante desta confirmação, não querem mudar. Está com o coração fechado, achando que a volta de Cristo é uma brincadeira. É uma coisa lá desde o início. Como fala ali em 2 Pedro, se não me engano ali, que diz às pessoas, mas isso aí é desde o tempo dos meus avós, já se fala nisso aí, do fim do mundo, não sei o quê. E as coisas acontecem, nada acontece, está tudo igual. E os sinais estão aí. E muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas dizem, eu sei. Eu sei que eu vou para o inferno. Sabem. Não querem aceitar Jesus. Não tem arrependimento. Tem que ter arrependimento, irmãos. Como aquela passagem do filho pródigo. Filho pródigo que saiu da presença do pai. Não foi o pai que expulsou o filho. O filho quis sair. Saiu pelo mundo, aproveitou de tudo que era tipo de imundícia e de pecado. Mas uma hora ele caiu em si e ele disse, aí houve arrependimento, porque ele disse, eu vou voltar para o meu pai. Amém. Eu vou voltar para o meu pai. Então ele vai e ele ainda diz, pai, eu pequei contra ti, contra Deus. Ele se deu conta, ele se arrependeu. Ele diz, eu vou voltar lá para os braços do meu pai. E Deus, ele aceita. Sim, meu Deus, amém, Jesus. Ele poderia dizer, não, mas tu saiu porque tu quis. Agora eu não te aceito de volta. Jesus não é assim, irmãos. Então o pai faz aquela festa para receber o filho. Porque o filho se arrependeu e voltou para os braços do pai. Houve arrependimento. Então o Senhor o aceitou. Que a palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se arrepende. Glória a Deus. Eu estava mostrando para a Márcia hoje de manhã um rapaz falando sobre quando aquela mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés dizia que tinha que ter apedrejamento. Então, Jesus fala, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E a palavra diz ali que desde os mais velhos até os mais novos, todos foram deixando cair as pedras e foram embora. E Jesus disse, aonde estão os teus acusadores? E ela disse, ninguém ficou, só eu fiquei. E Jesus disse, eu também não te condeno, vai e não peque mais. Amém. Jesus, ele não condenou, mas ele disse, não peque mais. Glória, Senhor. Muitas vezes Jesus falou isso quando curou cegos, coxos, ele disse.
vai, mas não peques mais. Verdade, Senhor. E as pessoas às vezes distorcem isso e dizem, cada vez que eu pecar, eu peço perdão e Verdade, Senhor. ele me aceita. Jesus disse isso, eu não te condeno. Eu falei para minha irmã Marcinha, por enquanto, Jesus não está condenando ninguém, Deus não está condenando. Por enquanto a porta da graça está aberta. Amém, Senhor. Ele é o nosso advogado. Mas vai chegar o tempo que quando Jesus voltar, irmãos, aí Jesus não vai ser o Jesus bonzinho que todo mundo diz. Mas ele perdoa. Mas eu não te condeno. Eles usam isso para dizer, eu não te condeno. Por enquanto. Mas vai chegar esse tempo que vai haver a condenação. Sim, meu Deus. E quem não aceitou Jesus agora, enquanto está aberta essa porta, depois não adianta. Ou se qualquer um de nós se morrer hoje e não aceitou Jesus, a palavra diz que a pessoa morreu, tudo ficou no esquecimento. A pessoa não vai ter mais como abrir a boca e dizer, Senhor, me perdoa, eu te aceito, Verdade, de todo o meu coração. E tem muitas pessoas se enganando com isso. Que tem pessoas que dizem, não, mas o fulano aceitou Jesus. Ainda bem que aceitou Jesus. Mas o aceitar Jesus não é só de boca. Por medo, ou para não magoar o familiar, diz ali no leito, não, eu aceito. Verdade, Pai. Mas só Jesus sabe se a pessoa aceitou ou não. Sim. Aí as pessoas dizem, que nem, eu aceito, não, eu aceitei igual, o fulano aceitou, meu pai aceitou Jesus. Mas aí o pai daqui a pouco diz, não, daqui a 2 semanas eu já estou abrindo o terreiro. Que aceitar Jesus é esse, que não quer mudar de vida, não quer largar as coisas do mundo. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. A palavra diz, assim, Jesus falou isso, assim como era no tempo de Noé, que as pessoas casavam, bebiam, comiam, faziam festa, e quando começou a vir as primeiras gotas de chuva, ninguém percebeu, continuaram com a mesma vida. Agora está acontecendo esses tremores no mundo todo, outros lugares fogo, outros lugares enchente, pais matando filhos todos os dias. A gente vê uma notícia de pai que matou filho para se vingar de ex, mães que maltratam, que vendem seus filhos para pornografia, crianças estão sendo mortas por aqueles que deviam cuidar e amar, porque Jesus disse, o amor de muitos esfriará. De repente nós vamos ouvir as trombetas, a gente vai ver o céu aberto e a gente vai ver Jesus. Glória, Senhor. E o povo, quando acontecer isso, tudo isso está acontecendo, e o povo não está percebendo, mesma coisa que lá no tempo de Noé. Verdade, Pai. E Noé falou, Noé pregou sobre isso, e falavam que ele era velho louco. Por isso a palavra, as escrituras colocaram ele o pregoeiro da justiça. Glória, Senhor. Porque ele pregou a justiça que ia vir sobre a terra, ninguém quis ouvir. Aí quando começa a chuva, imagina, irmãos, aquelas pessoas tudo correndo e subindo lá para os altos cumes, mas a água alcançou lá. Aí eles disseram, vamos então para a arca, vamos entrar. Só que Noé não tinha mais a chave da arca. Quem tinha a chave da arca era Deus. Glória, Senhor. Deus fechou e ninguém entrou. E a porta da graça está aberta em mim. Jesus tem a chave. E quando ele voltar, ele não vai adiantar, mas era verdade mesmo, olha, ei Senhor, deixe-nos entrar. Ei, mas eu sou aquele que pregava, aquele que não faltava nenhum culto. Senhor, deixa eu entrar. E ele vai dizer, eu não vos conheço. Verdade, Pai. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O povo está brincando, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Verdade, Senhor. Muito séria. Nós temos que orar, entregar o nosso coração, se arrepender dos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, meu Pai. E nos purificar. Amém, irmãos? Amém. Vamos frutificar para Deus, irmãos. Glória, Senhor. Vamos mostrar os frutos. Quando Ele for recolher, quando os anjos forem recolher, como Ele vai dar ordem, como Ele falou essa parábola, para recolher o trigo. E o trigo vai estar cheio de semente, cheio de frutos. Glória, Senhor. Amém. Esses os anjos vão recolher, porque estão frutificando. O Senhor quer isso. Mas o joio, que é só aparência, como agora, é só aparência de crente. Crentes místicos, mundanos, pessoas que dizem que aceitam Jesus, mas não aceitaram de verdade. Só querem mídia. Eles não querem largar a boa vida, não querem largar a fama, não querem largar o dinheiro, as coisas boas. Boas, entre aspas, que o mundo oferece. Não querem largar sua bagagem. Querem entrar na porta estreita, mas eles não querem largar a bagagem. Porque a bagagem não pode passar na porta estreita, a bagagem do mundo. Só passa, e ainda passa muito apertado. De repente a gente vai ter que passar até de lado nessa porta, de tão estreita que é. Irmãos, eu quero dar uma mensagem para vocês. Lucas 13 é uma continuação daqui. Lucas 13 e o versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe uma pessoa perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esse foi o conselho que o Senhor deu. Esforçai-vos por entrar por esta porta estreita. Olha só, porque eu vos digo, Jesus falou, que muitos procurarão entrar e não poderão. Vão querer entrar, como ele falou, muitos vão querer entrar. O que significa isso para mim, no meu entendimento? Eles vão querer entrar, mas eles vão querer entrar com a bagagem. E não poderão, Jesus falou, porque não querem largar a bagagem. Não querem largar o pecado. E tem muitos que largam alguns pecados, mas aquele que é pecado de estimação, porque já virou rotina, não querem perder. Olha mais, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: mas nós temos comido e bebido na tua presença. É o que eu falei. Não, mas eu aceitei Jesus, agora eu sou uma nova criatura. Mas não largaram as imundícias do mundo. Verdade, Pai. Meu Deus. É o que está acontecendo. É o que Jesus aqui já preveu, que vai acontecer. Eita, glória, meu Deus. Mas nós temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Mas, Senhor, eu tenho ido na igreja lá.
Lá, Jesus Cristo para todos, eu tenho ido, todo domingo eu vou, toda quarta, toda sexta. Mas eu canto louvor, eu dou uma consideração, eu prego, e ele vai dizer, mas eu não sei quem sois. Glória, Senhor. Que palavra dura é essa, irmãos? Sim, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu começo a fazer reflexão o dia todo sobre isso. Para mim mesmo. Meu Deus. Para mim mesmo. Eu fico imaginando. E se Jesus voltar e dizer para mim, Vera, eu não te conheço. Meu Deus. Eu não sei de onde tu é. Oh, meu Deus do céu. Ah, mas eu entrego uma consideração, eu levo uma mensagem lá, irmão. Senhor. Mas eu vou no culto, eu já fui batizado. E se ele disser para mim, eu não te conheço. Então eu faço essa pergunta para mim mesmo, que é para a cada dia eu melhorar mais. Glória, Senhor. Na minha oração eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, examina o meu coração. Glória, Jesus. Se há algo ainda aqui para tirar, me limpa, me mostra, tira de mim. É isso que Deus quer. Aí, como tem uma história, que não é uma verdade, mas não deixa de ser. Um homem chega lá no céu e diz, mas aqui tem metodista? O Senhor vai dizer, não, aqui não tem metodista, não tem. Mas da igreja lá, Jesus Cristo para todos, tem aqui essa igreja? Não, não tem. Assembleanos da Assembleia tem? Metodista? Tem aqui? Não, mas como assim? Mas aqui é o céu. Como é que a igreja não está aqui? E o Senhor vai dizer, não, aqui só tem meus filhos. Glória, Aqueles que foram remidos, lavados pelo meu sangue. Aqueles que têm as vestes brancas, somente esses estão aqui. Não é a igreja. Os seus escolhidos. Glória, Senhor. Lá no Egito, Deus mandou que colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que era para o anjo saber, esse aqui eu não vou tocar porque esse aqui é o escolhido. Esse aqui tem a marca. E é isso que vai vir na vinda aqui. O anjo vai ver, mas aquele ali, o seu Antônio tem a marca. Vem, seu Antônio, que eu vou te levar. Aleluia. Dona Leda, Dona Maria tem a marca. Vem para cá, eu vou levar. Olha que lindo isso. É essa marca. O sangue do Cordeiro. Glória, Senhor. Porque Jesus, Ele morreu, Ele derramou o sangue por nós. Um Deus que se esvaziou, deixou toda a sua glória e o seu poder lá. Veio como humano para sentir as nossas dores e para carregar sobre si todos os nossos pecados. Se não fosse por isso, nenhum teria salvação, irmãos. E as pessoas não sabem o quanto esse Cristo é maravilhoso. Glória, Senhor. Está nos dando a graça de salvação. Então começareis a dizer, tenho comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Meu Deus. Fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, ou seja, de todos os cantos da terra, e assentar-se-ão na mesa do reino de Deus. E os que derradeiros hão que ser os primeiros, e primeiros hão que ser os derradeiros. É como eu falei domingo passado.
que tem muita gente, irmãos, que pode ter uma aparência de joio, mas é trigo. Sim, meu Deus. E tem muita gente, como os fariseus, que eram homens que pregavam a lei, mas eles oprimiam o povo. Jesus dizia: apartai-vos deles, porque eles botam cargos sobre as pessoas, mas eles não queriam carregar. E Jesus, se ele viesse aqui, viesse numa igreja, irmãos, e pregasse, a pregação de Jesus não ia ser uma pregação boazinha. Ele ia olhar para muitos pregadores e ia dizer: vocês são como sepulcros, vocês são bonitos por fora, Glória, Senhor. de terno, de gravata, de bom carro, mas por dentro só tem podridão, tem pecado, tem sujeira, não tem arrependimento, tem ganância. Aposto que ninguém ia querer ficar nessa igreja. Glória a Jesus. E João Batista, irmãos, se João Batista fosse numa igreja dessas aí, cheinha de gente, e olhasse para o povo, se ele viesse no púlpito, será que o João Batista ia dizer assim, ó: paz, irmãos, Verdade, Pai. a paz do Senhor esteja convosco, com humildade? João Batista não ia fazer isso. João Batista ia olhar para todo aquele povo e ia dizer: raça de víboras, quem vos mandou fugir da ira futura? E ia olhar para aqueles pregadores e ia dizer: víboras, cobras, mostrai frutos de arrependimento. Glória, Senhor. Eles não mostram os frutos, só a aparência. Ninguém ia ficar nessa igreja. As pessoas iam dizer: mas eu não vou mais naquela igreja do João Batista. Não, aquele homem é muito duro. As palavras são muito duras. Como Jesus falou para os discípulos: todos me abandonaram. E vocês? Querem me abandonar também? E Pedro respondeu: mas Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Para onde iremos nós em Cristo? Se só Cristo tem a salvação. E sem Cristo ninguém verá a Deus. Amém, Senhor. Verdade, meu Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E as pessoas não querem aceitar Jesus. Irmãos, para terminar, irmãos, existe o tempo que você pode entrar enquanto essa porta está aberta. Amém. E não quer entrar. A porta está aberta. Você pode entrar, mas não quer entrar. Esse é um tempo. Mas vai ter outro tempo, que a porta vai estar quase se fechando e vai se fechar. E aí é o tempo que vocês vão querer entrar e não poderão, Amém, Senhor. porque a porta vai estar fechada. Essa palavra falou muito forte, irmãos, no meu coração. Amém. Eu precisava entregar. Glória, Senhor. Amém. Não era essa mensagem que eu ia dar. Eu estava preparando outra, mas isso aí me incomodou muito. Eu preciso falar, porque os sinais do tempo estão aí. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Nunca se falou tanto sobre isso como agora. Ninguém sabe quando. Aleluia. Como um falou nas redes sociais, que Jesus vai voltar em 2028. Não acrediteis, irmãos, porque foi isso que Jesus disse. Se alguém vir em meu nome e dizer: eu sou o Cristo, Cristo está lá, não vá.
Nós temos que ter esse discernimento. Nas minhas orações eu digo, Senhor, me dá sempre discernimento e sabedoria, para eu não ser enganada e confundida. Amém. Amém. Dá essa sabedoria para minha família, Senhor, para que nenhum seja enganado e confundido. Porque a coisa mais fácil é de uma pessoa ser enganada. Porque a palavra diz isso, que o diabo é enganador, ele se transfigura até num anjo de luz. Então nós temos que pedir, irmãos, para Deus essa direção, para Ele nos dar essa sabedoria, para a gente saber o que procede de Deus e o que não procede. Amém. A palavra diz, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu sabem. E Jesus disse, nem o Filho do Homem. Até eu vi um pregador muito sério falando que quando Jesus disse, nem o Filho do Homem sabe, porque Jesus estava na terra, ele tinha deixado toda a glória dele, ele estava como ser humano ali. Então, por isso, Deus não podia revelar para ele isso. Mas como agora ele está da glória, junto com o Pai, Jesus sabe. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Eu creio que pode ser isso. Sim, é verdade. Então ninguém sabe. Então nós temos que vigiar, para que quando esse dia chegar, que Ele nos encontre em pé. Que Ele nos encontre com essa marca, com esse selo, irmãos. Amém, Jesus. Amém? Amém. Essa é a mensagem. Não é uma mensagem para colocar medo, Amém. mas é uma mensagem para que cada um de nós venha nos preparar. Glória, Senhor. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Que Deus levante cada vez mais pregadores que preguem a sua verdade, a sua palavra. Amém, irmãos?